Nossa próxima palestra será com Carlos Nazarete, diretor da Inatel, Instituto Nacional de Telecomunicações, doutor em Engenharia Elétrica pela Universidade de Campinas. Bom dia a todos. Bem, eu vou tirar um pouco da máscara aqui porque fica mais fácil, né? É um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço muito ao convite da Gemelo para que a gente possa, no dia de hoje, falar um pouquinho de tecnologia, um pouquinho de 5G. Né? Eu sou do Inatel. O Inatel é o Instituto Nacional de Telecomunicações, uma instituição que há 56 anos se dedica ao desenvolvimento tecnológico na área de telecomunicações, na área de tecnologia da informação e comunicação. Nós somos uma escola de engenharia, nós temos 7 cursos: engenharia de telecomunicações, engenharia de computação, engenharia de controle e automação, engenharia biomédica, engenharia de software, engenharia de produção e engenharia elétrica. Só que além disso, nós temos uma ICT, um Instituto de Ciência e Tecnologia, que desenvolve tecnologia para vários parceiros. Então hoje nós temos por volta de 800 funcionários, dos quais 550 são desenvolvedores de software, hardware e firmware, e nós temos como parceiros, empresas nacionais e internacionais que atuam no setor de tecnologia da comunicação e informação. Desenvolvemos software para parceiros como Ericsson, Huawei, Nokia, Intelbras, Datacom. Desenvolvemos hardware para empresas como a Sense, Datalog e vários outros. E também temos uma área de pesquisa voltada especificamente para telecomunicações, com um programa de mestrado e doutorado. E as nossas principais áreas de pesquisa atualmente são voltadas para assuntos que estejam suportando a infraestrutura de telecomunicações com mobilidade, no caso 5G, e agora a gente já começou a estudar um pouco do 6G. A gente fica numa cidade pequenininha, no sul de Minas, chamada Santa Rita do Sapucaí. É uma cidade de 40 mil habitantes, mas tem uma escola técnica de eletrônica, que foi a primeira escola técnica de eletrônica da América Latina, a Escola Técnica Francisco Moreira da Costa, o Inatel, o Instituto Nacional de Telecomunicações, e uma faculdade de administração informática. Ao longo desses anos, Santa Rita acabou aglutinando um número significativo de empresas. Hoje são 160 empresas na área de eletroeletrônica, fabricando produtos do segmento de telecomunicações, do segmento de segurança, do segmento de desenvolvimento de software e segurança cibernética. Então, é um contexto bastante interessante. E o que a gente oferece para o mercado é justamente essa interação, não só com as empresas que trabalham no segmento, mas também empresas que dependem de tecnologia para a implementação das suas verticais. Bem, a proposta de hoje é a gente falar um pouquinho do mercado 5G e o porquê essa tecnologia é bastante disruptiva, Quando a gente fala no G, a gente está remetendo aí às gerações de comunicação móvel que foram surgindo ao longo do tempo. A primeira geração, ela tinha praticamente as mesmas funcionalidades que um telefone fixo e apenas como vantagem a mobilidade. Era um sistema puramente analógico que viabilizava você fazer a comunicação independentemente do local em que você estivesse, desde que houvesse cobertura por parte das estações radiobase. Foi um sistema que ganhou muita popularidade numa velocidade relativamente grande, mas que tinha algumas limitações. A primeira delas era consumo, a segunda era a qualidade da fonia propriamente, o que fez com que o sistema utilizasse sistemas transceptores muito grandes. A gente olha para um smartphone hoje e olha para um telefone celular de 30 anos atrás, a gente vê a diferença em termos de tamanho, bateria, consumo, durabilidade da bateria, autonomia. A segunda geração, ela já conseguiu agregar bastante funcionalidades no que diz respeito aos serviços que na época não existiam. Então, quem é mais novo nunca ouviu falar disso, mas quem tem mais do que 40 anos, bem possivelmente deve ter visto um profissional usar na cintura um bip, principalmente os médicos, o pessoal que trabalhava com setores que precisavam de atendimento emergencial, usavam um bip. Normalmente a central de bip recebia chamadas, essas chamadas continham uma determinada informação e uma central de bip fazia a conexão muito simples, apenas com um alarme sonoro e luminoso para quem usava aquele equipamento. Esse equipamento também tinha um concorrente, que era o que o pessoal chamava de paging. O paging era um pequeno gadget eletrônico que recebia informações de texto.
E a segunda geração de telefonia móvel, ela conseguiu agregar fonia com transmissão de mensagem. E aí, consequentemente, a gente passou a ter um sistema com um pouco analógico, um pouco digital, né, para a parte de dados, mas um sistema que atendia aí duas, né, possibilidades de mobilidade que o mercado até então conhecia. A terceira geração já começou a trazer a possibilidade de conectar máquinas e fazer transmissão de dados, e aí a gente começou a ter o 2,5G e o 3,5G a ficar bastante presente no mercado e com uma filosofia de uso bastante interessante. Maquininha de cartão de crédito, monitoração, telepresença, telecontrole, né, telesensoriamento, né, eram possibilidades da terceira geração. Na quarta geração é que se consolidou o acesso de dados através do telefone, e ele passou a ter várias funcionalidades. Deixou de se chamar telefone celular, passou a se chamar smartphone, passou a ser um elemento computacional bastante comum para a gente, e com a possibilidade de trabalhar com aplicativos. Só que aí começou a verificar-se que a potencialidade de hardware da estrutura 4G para o nosso smartphone era muito pequenininha, e para isso a gente precisava do poder computacional em algum outro lugar que não fosse o nosso celular. E aí as nuvens começaram a se popularizar, ou seja, eu uso um aplicativo que necessita de alto processamento computacional, né, mas que oferece a possibilidade de no smartphone fazer leituras sofisticadas no que diz respeito a uso, né, da computação. Então eu posso ter um aplicativo que me permite sair do centro de Mococa e chegar até aqui, né, com direcionamento baseado em mapa e referenciamento por GPS. Eu tenho um aplicativo que pode fazer processamento de imagem fotográfica, né, e fazer a edição dessas imagens no meu smartphone, mas tudo isso não está no meu smartphone, tudo isso está na nuvem, sendo processado computacionalmente por um poderio computacional muito maior do que o smartphone pode oferecer. No entanto, à medida que os aplicativos foram aumentando e se posicionando em diferentes setores da economia, a taxa de dados entre o smartphone e essa nuvem, esses computadores que fazem um processamento em alta velocidade, se tornou pequena frente à possibilidade de uso da nuvem para contemplar usos computacionais em um equipamento com baixo poder de processamento, que é o smartphone. Baixo poder entre aspas, né? Um smartphone hoje é muito mais poderoso, né, do que um laptop de 10 anos atrás. No entanto, o que a gente faz com o smartphone exige computacionalmente, né, de um poder muito maior do que ele consegue oferecer. Ele só consegue viabilizar essa interação com o seu usuário em função de contar com a nuvem. E essa conectividade, como precisa ser cada vez mais intensa e com velocidades cada vez maiores, precisa de uma tecnologia de comunicação móvel que ofereça maior taxa de transmissão. Então surge aí o primeiro cenário, né, do 5G. Aqui eu coloco o 5G sendo representado por 4 cenários, e o primeiro cenário é de vazão muito maior do que a rede 4G. Ou seja, um sistema 5G pode oferecer taxas de 100 a 150 vezes maiores do que o sistema 4G que a gente utiliza atualmente. E para que serve isso? Para eu capturar dados através do meu smartphone, levar para a nuvem, fazer processamento desses dados, né, com o uso de ciência de dados, para fazer análise mercadológica, fazer análise de varejo, mas também buscar informações com o usuário e fazer o processamento dessa informação da forma que eu queira. Então eu posso tirar uma foto hoje, mandar para a nuvem com um processamento, envelhecer essa foto, rejuvenescer essa foto, processar essa foto, colocar cabelo, tirar cabelo, né? Fazer análises do tecido, e aí a gente pode dar aplicações as mais diversas possíveis. Nada impede que um dermatologista tenha em seu consultório, através do seu smartphone, né, uma ferramenta de diagnóstico bastante poderosa, utilizando inteligência artificial. Então ele tira a foto de alguém que está tendo algum problema dermatológico, manda para esse aplicativo, o aplicativo processa, né, pode ajudar no diagnóstico, né, e mais do que isso, pode acompanhar o tratamento. Ele pode passar para o paciente vários tipos de drogas, vários tipos de medicamentos, o paciente voltar regularmente no consultório e com fotos sucessivas, o aplicativo
faz uma análise se aquele tratamento está tendo a progressão esperada ou não. Mas vejam que nada disso é feito no celular, nada disso é feito no smartphone, nada disso é feito no notebook do médico. Isso pode ser feito na nuvem, com um poderio computacional bastante grande. Mas para isso eu tenho que transmitir uma imagem com resolução 4K, 8K, né, para que o meu sistema consiga ter um poderio de identificação de diagnóstico preciso. E isso só é viável se nós tivermos uma geração, né, de comunicação móvel que tenha alta velocidade. Então esse é o primeiro propósito, esse é o primeiro cenário da tecnologia 5G, que a difere bastante do 4G. Mas se fosse só isso, nós poderíamos dizer que a tecnologia 5G ela é melhor do que a tecnologia 4G, mas ela não é disruptiva. Por que ela pode ser considerada disruptiva? Ela pode ser considerada disruptiva por um aspecto bastante interessante, que é o que o pessoal chama de baixa latência ou instantaneidade das redes. Na rede 4G, a gente tem latências aí da ordem de 400 milissegundos, 500 milissegundos, e a latência da rede, normalmente a gente não mede, mas a gente percebe bastante. É muito comum em alguns casos, né, o nosso vizinho gritar gol, né, numa partida, né, do Cruzeiro, né, contra o São Paulo, antes, né, da gente perceber que o gol aconteceu. E por que isso normalmente acontece no dia a dia? Porque as redes de telecomunicações elas têm velocidades diferentes, e esses atrasos, né, no tráfego da informação faz com que algumas funcionalidades não possam ser implementadas. E quando a gente traz para o nosso dia a dia uma rede que tem latência muito baixa, inferior a 1 milissegundo, a gente tem uma rede praticamente instantânea. E o que uma rede instantânea pode trazer para o nosso dia a dia? A primeira instantaneidade que a gente pode utilizar como necessidade é a chamada cirurgia robótica. Hoje já existem grandes centros médicos que utilizam um robô, né? Esse robô fica no centro cirúrgico e você faz a cirurgia com pinças robóticas, você faz a cirurgia com endoscopia, né, simultânea, ou com qualquer outro aparato de imagem, né, que possibilite ao médico um campo de visão maior e ampliado, que é o que o pessoal chama de realidade aumentada. Então é muito preciso e pouco invasivo você ter pinças robóticas, né, com dimensões muito pequenininhas, entrando no paciente, e o médico com joystick e controles no pé e na mão, ele consegue fazer a cirurgia, mas sem tocar no paciente. Ele opera um robô. Aonde que esses robôs ficam atualmente? Eles ficam numa sala vizinha. Então tem a sala cirúrgica, onde está o anestesista, onde normalmente tem um clínico cirúrgico, onde está toda a parte de instrumentação, e o grande especialista em cirurgia robótica, ele está operando pelo robô. Só que com uma diferença: na natureza, se ele fosse olhar para o campo de operação dele, ele veria aí espaços, né, da ordem de 4 centímetros, 3 centímetros, e teria que ser preciso ou habilidoso o suficiente para fazer cortes, né, extremamente pequenos, né, num campo de visão relativamente pequeno. Agora imagina fazer a captação dessa imagem 8K, com alta resolução, colocar num óculos virtual ou numa câmara de visão, né, onde o médico enxerga esse 1 centímetro quadrado em 1 metro quadrado. E aí ele vai com uma pinça robótica e faz o corte extremamente pequeno, extremamente preciso, tirando apenas aquele tecido que ele precisa extrair, ou fazendo a incisão, né, fazendo o procedimento simplesmente na área em que realmente precisa. A recuperação do paciente é maior, né, a qualidade de vida do paciente pós-cirurgia é muito maior. Só que isso hoje em dia só dá para ser feito aonde? Do lado do paciente. O centro cirúrgico está aqui, o médico que faz a operação robótica está numa sala vizinha, porque eu preciso que as ações sejam instantâneas. Com uma rede 5G e com um tempo de latência inferior a 1 milissegundo, a gente pode ter um robô cirúrgico em Mococa e o especialista em São Paulo, em Santa Rita do Sapucaí, em Belo Horizonte, né, ou em Cleveland, ou seja, em qualquer parte do mundo, porque eu consigo a instantaneidade necessária da rede para viabilizar uma ação praticamente idêntica ao vivo, né? Então essa é uma aplicação bastante interessante. Outra aplicação que é permitida através da instantaneidade, dessa baixa latência, é o carro autônomo. Um carro, para girar de forma autônoma,
ele precisa tomar decisões muito rápidas, e para tomar essas decisões muito rápidas, essa comunicação com a rede tem que ser praticamente instantânea, e isso só é possível hoje em dia através de uma rede 5G. Então a gente falou até agora de 2 cenários, e esse segundo cenário já começa a colocar a tecnologia 5G muito diferente, né, da tecnologia 4G, e com muito mais possibilidades de uso, né, e de aplicações se comparado à tecnologia 4G. Por último, surge uma outra possibilidade, que é a possibilidade de trabalhar com o uso massivo, né, de elementos de sensoriamento e controle. Internet das coisas é uma coisa nova? Não. Telemetria e telecontrole já existe na eletrônica, nas telecomunicações há mais de 40 anos, há mais de 50 anos que você pode controlar e medir, né, grandezas à distância. Agora, qual que é o grande aspecto relevante do 5G? É que dá para fazer essa telemetria, esse telecontrole com 2G, com 3G, com 4G, com um número muito pequeno de elementos, né? E com atrasos significativos, 400, 500 milissegundos. Então, por que o 4G não veio para dentro das fábricas? Por que o 4G não controla massivamente um número muito grande de elementos? Porque a rede não tem capacidade de processamento de bilhões de elementos sendo controlados, bilhões de elementos sensores espalhados por diferentes segmentos. O que o 5G oferece é a possibilidade de você fazer o processamento, né, massivo, ou seja, em grande escala, de todos esses elementos controladores e todos esses elementos sensores. E aí, a tecnologia de internet das coisas passa a ser viabilizada em grande escala. Então, esses 3 cenários diferenciam o 5G de toda e qualquer outra tecnologia de comunicação com mobilidade que a gente já teve até hoje. Taxas muito mais elevadas, atrasos muito menores, né, e a quantidade de elementos que podem ser processados simultaneamente muito maior. Isso vai estar presente em quais aspectos da nossa vida? Hoje se estima que para cada usuário nós temos no máximo, né, 2 smartphones. No Brasil tem um fato curioso, tem mais smartphone do que habitante, né? Um pouco mais. Isso mostra que tem gente que tem mais do que um smartphone. Só que no futuro próximo, o nosso carro vai ser conectado, né? E eu não vou precisar, né, me preocupar em marcar a revisão, né, com a concessionária. O carro pode entrar em contato direto com a concessionária, passar através da sua central, né, digital, quais são os aspectos que devem ser revisados no carro e quais são os problemas aparentes, né? A concessionária já se programa, marca um horário e possivelmente esse carro vai ser retirado na sua residência ou no seu trabalho de forma bastante prática. Quando o carro for autônomo, nem isso vai ser preciso, o seu carro vai poder ir para a concessionária sozinho, né? Essa é uma possibilidade. Agora, mais interessante, né, notar é que a gente vai começar a agregar conectividade ao sistema. Eu vou começar a utilizar o wearables, então eu faço a caminhada de manhã usando um relógio ou usando uma camiseta que tem uma cinta ou sensores que medem a glicemia, batimento cardíaco, e o meu treino pode ser monitorado ao longo dos anos, né? Se eu tenho uma pisada, né, não conforme, né, eu posso ter o meu tênis que faça essas medidas, né, e mostre se eu estou tendo, né, um treino que é favorável à minha coluna, às minhas articulações ou não. Eu posso ter a monitoração do meu jardim, da minha casa, do meu pet, né, do meu animal de estimação. Posso monitorar onde estão o carro dos meus filhos, né, se os meus filhos são pequenos, onde que eles estão dentro da escola, enfim. E com essa possibilidade, com essa gama de possibilidades, o pessoal estima que para cada usuário de comunicação móvel, nós vamos ter o próprio smartphone e de 10 a 12 coisas, né, que são conectadas, que faz parte da sua vida e que estão conectadas à rede. Então nós vamos sair, né, de milhões de usuários para bilhões de usuários. Dentre esses usuários vão ter as pessoas que utilizam seus smartphones, mas vão ter as coisas que são monitoradas e controladas por um sistema, né, normalmente atrelado a um aplicativo. Lá no Inatel, esses são os 3 cenários que a União Internacional de Telecomunicações oferece atualmente, né, para o sistema 5G. Mas a gente está propondo um outro cenário, que é o cenário,
de áreas remotas. O que é esse cenário de áreas remotas? Um dos grandes problemas no Brasil é levar a conectividade para regiões onde a densidade demográfica é baixa. Se eu coloco uma estação radiobase 5G em São Paulo, com um quarteirão eu já tenho tráfego suficiente para pagar aquela estação radiobase e remunerar a companhia telefônica com uma boa taxa de retorno. Agora, se eu colocar uma estação radiobase numa região produtora agrícola, ela não se paga. Ela não se paga porque não tem número de usuários significativo utilizando aquele sistema. E aí qual que é a proposta? É colocar máquina agrícola se comunicando, porque aí tem a possibilidade de pagar. O problema é que a densidade ainda é pequena. E aí qual que é a nossa proposta? É utilizar uma filosofia 5G, mas para operar em grandes áreas, com coberturas que podem chegar a 50 km de raio, para fazer a conectividade de máquinas com o 5G, com as características 5G, mas com custo, né, que viabilize a implementação. Então esse aqui seria o quarto cenário. Esse cenário aqui a gente já tem rodando em Santa Rita, né? É um cenário que hoje está conectado a 2 propriedades rurais, né, fazendo uso de alguns implementos baseados em drone, baseados em monitoração para bovinos, né, e para plantio, principalmente café, que é a vocação agrícola lá da região. Bem, e aí nós temos uma característica bastante interessante. Nós vimos que o 5G, ele começa a impactar bastante na indústria automobilística, na indústria de logística, ele começa a impactar bastante nas redes industriais. E por que nas redes industriais? Hoje, nós pegarmos o fluxo, né, produtivo de qualquer produto, pode ser um biscoito recheado. Se eu tentar utilizar o Wi-Fi ou se eu tentar utilizar 4G, as máquinas, elas vão ter um atraso de comunicação entre elas da ordem de 400, 500 milissegundos. E isso faz com que a gente tenha que ter 2 tipos de comportamento. Ou eu faço a produção baixar a sua velocidade, para que as máquinas fiquem sincronizadas, ou infelizmente, se eu tentar imprimir o ritmo, né, de produção que nós já temos na indústria, as máquinas perdem o sincronismo. E aí, consequentemente, eu começo a colocar a massa do biscoito recheado fora da pastilha, né, do biscoito, e passa a ter problema. Mas com 5G, como a latência é muito baixa, eu posso sincronizar todas essas máquinas dentro de uma unidade fabril sem que haja problema de sincronismo entre elas. E aí eu posso trazer a rede 5G para a implementação de funcionalidades da indústria 4.0. Então, o que está acontecendo? O 5G está sendo a primeira tecnologia com mobilidade que vai impactar em todas as verticais da economia, em todas as indústrias, né? E eu vou dar alguns exemplos disso aqui. E o agro vai ser, consequentemente, a última fronteira. Essa última fronteira, ela se dá não com o 5G utilizado nas cidades, mas com essa proposta long range que a gente está oferecendo. Bem, e aí, por que o 5G vai ser tão importante? Nós temos uma implementação lá bastante interessante. Eu coloquei aqui só o drone, né? Mas a proposta dela é bastante grande. Um pivô como esse aqui, normalmente ele coloca a mesma quantidade de água, né, ao longo de toda a área que ele cobre, né, independente se uma área está mais ou menos úmida. E a gente percebe, que se nós fizermos a medição de umidade de distância em distância, a gente vai perceber que a irrigação poderia ser feita de forma diferenciada. Eu poderia controlar os bicos aqui de irrigação para que o quanto de água vai ao longo de toda a extensão seja diferente. Hoje parece desnecessário, né? Mas num futuro bem próximo a escassez de água vai nos levar a isso, né? E de forma monitorada a gente consegue reduzir em até 75% o gasto de água em determinados plantios. Não são todos os plantios, mas em alguns plantios sim, né? E aí, consequentemente, isso só é possível se você tiver uma rede de sensores bastante grande aqui, ou seja, internet das coisas, né, fazendo o controle através de um aplicativo que está na nuvem, né, dos bicos de irrigação que estão aqui nos pivôs centrais. A outra possibilidade seria o uso, né, de defensivo agrícola de forma seletiva. O que significa isso? A gente tem um robozinho que anda pela lavoura de café, né, e vai colhendo inseto. Ele tem lá, né, algumas substâncias que atraem os insetos, e os insetos entram dentro de uma câmara nesse robozinho.
O robozinho filma esse inseto e identifica qual. Ele não identifica, na verdade o robozinho manda essa imagem para um aplicativo que está na nuvem. A nuvem processa a imagem e identifica qual é o inseto. Identificando qual que é o inseto, verifica se aquele inseto é nocivo ou não àquele tipo de cultura. Se for nocivo, né, o robozinho manda a posição geográfica que fez a coleta daquele inseto. E aí, consequentemente, o que vai acontecer? Sai da base da fazenda um drone com defensivo agrícola que pulveriza esse defensivo agrícola não na lavoura inteira, mas só naquela região onde foi detectado o inseto. Se esse robozinho ficar rodando o tempo inteiro a lavoura, o que tende a acontecer? A gente vai identificar rapidamente aonde está a praga e, consequentemente, gastar muito menos defensivo agrícola que se gastava no passado, né? A gente roda com um drone lá de 70 quilos, né? 70 quilos de defensivo agrícola com seletividade, né, viabilizada pelo 5G, né, cobre uma área absurdamente grande. Então, esse tipo de redução no custo, ela é bastante importante nos próximos anos. Traz competitividade, traz saúde, né, traz preservação do meio ambiente. A outra possibilidade é a sincronização de máquinas. Essa sincronização aqui hoje já existe por GPS. O problema é que a velocidade das máquinas é relativamente pequena. A gente consegue, com uma rede mais rápida, aumentar a velocidade das máquinas e, consequentemente, ter a máquina usada na colheita ou no plantio por menos tempo. E aí eu consigo compartilhar a mesma máquina por um número de produtores rurais muito maior. E aí eu consigo fazer com que uma cooperativa de grãos ou uma cooperativa que se estabeleça numa determinada região possa ter um número menor de máquinas para fazer a mesma função. A outra possibilidade também é assistência imediata. Imagina um produtor rural, ele tira uma foto da planta que está contaminada ou que está sendo prejudicada de alguma forma, né, por um tablet, e a conectividade, né, já manda essa foto para um aplicativo e o aplicativo faz o diagnóstico do que está acontecendo com a planta. Anteriormente, o que acontecia normalmente? O agrônomo visitava a propriedade, pegava as amostras, levava para o laboratório dava um laudo, né, 5, 10 dias depois, ele voltava com a receita do pesticida e bem possivelmente a praga podia ter se espalhado, principalmente numa região onde tem vento, né, muito mais. Então vejam que é uma outra funcionalidade. Estações microclimáticas. Isso aqui é uma lavoura de café e eu posso distribuir pela lavoura de café estações meteorológicas. Qual que é a vantagem dessa estação meteorológica? Muitas vezes numa fazenda chove num lugar e não chove no outro, né? A umidade varia de ponto para ponto, né? E aí, consequentemente, quando você pega uma grande extensão de lavoura de café, você vê que por lotes a nota do café é diferente. Como que a gente pode equilibrar a nota do café? Com irrigação, com várias outras tecnologias no mundo agrícola. Mas a gente pode fazer isso aí tendo microclima. Robô para ordenha, né? Já existem propriedades onde o robô faz a ordenha completa, não tem o retireiro mais, nem colocando o bico de ordenha nas vacas. E aí, consequentemente, uma vaca é ordenhada 6 vezes por dia. Com ordenha, né, na hora em que a vaca necessita, você aumenta normalmente em 35% a produtividade, né, numa fazenda. Monitoração de rebanho de corte, e aí vai. Desculpa. Bem, piscicultura, né, são várias aplicações. Começam a surgir imagens inusitadas. Isso aqui é a imagem de um trator que não tem mais a cabine do tratorista. E aonde que vai ser utilizado esse trator? Vejam que dá para ver aqui pequenos detalhes que são antenas. Na verdade, esse trator pode ser comandado todo remotamente com uma rede 5G que viabiliza, né, monitorar a posição do trator e guiar o trator, né, na sua tarefa do dia a dia dentro de uma fazenda. Ou até mesmo dentro de um aeroporto, né? Aqueles tratores que fazem, né, o transporte de malas no aeroporto, né, a gente pode fazer de forma autônoma, se dentro do aeroporto tiver uma rede 5G, né? Outra aplicação que eu comentei com vocês são aplicações desse tipo, ó. Aqui está uma amostra bastante interessante. Aqui é o robô, aqui é a instrumentadora, aqui estão os cirurgiões, ó.
Esses cirurgiões aqui, eles podem estar em outra cidade, com uma rede 5G. Aqui é um exemplo bastante interessante. A monitoração de um paciente numa UTI já é feita de forma eletrônica, só que isso aqui fica dentro da UTI. Com o 5G, eu posso usar essa monitoração em qualquer lugar do mundo, e o médico pode fazer a mudança no que diz respeito à quantidade de medicamento que está sendo inoculado no paciente, também à distância. Isso aqui é um exemplo bastante interessante, ó. Isso aqui é uma imagem da tela do computador que é projetada no braço do usuário, através de uma pulseira, e ele comanda dando toques na pele, e ele pode utilizar qualquer tipo de aplicativo aqui. Isso aqui é uma ultrassonografia. A médica, né, está lá no Inatel, e essa moça que está aqui, ela não é uma profissional de saúde. A gestante, vocês estão conseguindo perceber que essa moça está usando uma luva? Essa luva aqui, na verdade, é uma luva que tem comando. Ela veste a luva e a luva vibra, de acordo com o comando que é dado pelo joystick da médica. E a médica pode fazer com que essa operadora aqui da luva leve o sensor de ultrassom para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, e capture a imagem que ela necessita, e faz a ultrassonografia à distância. Então eu posso ter um médico no centro de Mococa, vários sensores de ultrassonografia espalhados pelo interior de Mococa, e um médico só, sem sair da sua base, atende um número muito maior de gestantes por dia, e faz o pré-natal de todo mundo com a qualidade que existiria no consultório. Mas para isso é necessário de uma rede que leve a imagem com qualidade para o médico. Mas o custo de atendimento aqui despenca absurdamente. Outras aplicações, outro exemplo atípico, isso aqui é um caminhão da Scania, usado em mineração de grande porte, que não tem mais a cabine do condutor, tá? Ele para, a máquina carrega, ele sai, faz o percurso, descarrega de forma autônoma, né? Atrelado a uma rede 5G. Aqui tem um outro exemplo das máquinas carregadeiras sendo manipuladas, sendo operadas, né, por um operador, né? Só que ele está dentro de uma sala com ar-condicionado, sem pó, sem poeira, operando essa máquina à distância e sem o risco de deslizamento dessa área que poderia levar o operador à morte. Então vejam que a gente, com uma rede como o 5G, a gente começa a trazer funcionalidade para vários setores. Um outro setor que pode ser bastante beneficiado é a parte de indústria 4.0, e aí as máquinas já estão automatizadas, elas já são sensoriadas, agora elas podem fazer o uso de softwares mais robustos e mais sofisticados para que a gente possa ter a manufatura aditiva presente com qualidade, né, e com segurança cibernética. Qual que é o grande problema hoje de um industrial implementar sua linha de produção inteira com 10, 20 linhas utilizando o Wi-Fi? É o risco de ser invadido, é o risco das máquinas serem tomadas por um hacker, e aí consequentemente você para a sua produção. Usando uma rede 5G, a gente não tem o risco de invasão, porque o padrão 3GPP é um dos padrões mais robustos e mais bem protegidos que a gente conhece, né? Segurança pública, uma cidade inteligente. Nós estamos implantando um projeto bem interessante lá em Santa Rita, que se chama Cidade Inteligente, Smart Cities, né? A gente está implantando, na verdade, em 3 cidades, com financiamento do BNDES, né? E as 3 cidades são Santa Rita do Sapucaí, que é uma cidade com aspecto industrial, Caxambu, que é uma cidade turística lá de Minas Gerais, e Piraí, que é uma cidade industrial da região sul-fluminense do Rio de Janeiro. E qual que é a proposta? É a gente trazer o setor público para trabalhar junto com o setor privado para trabalhar junto com o setor público, nas chamadas parcerias públicos-privadas, né? Você tem a possibilidade de controlar luminosidade, você tem a possibilidade de fazer a implementação de uma rede para que os munícipes tenham um aplicativo e possam denunciar, por exemplo, um buraco. Você está andando de carro, passou por um buraco, é só você dar a indicação que tem um buraco através do seu aplicativo, que a posição geográfica do seu celular já é transmitida para a central de controle da prefeitura, e a prefeitura todo dia tem um mapa de buracos na cidade.
E aí, consequentemente, você não precisa sair procurando aonde tem buraco. Diminui muito a possibilidade, né, de gasto na prefeitura. E também segurança pública. Você pode colocar sensores de estampido, né, na cidade, que se tiver um barulho que se assemelhe a um tiro, a um disparo, isso vai ser identificado. Vai ser identificado pelos sensores que estão na rua? Não. A coleta do áudio é feita na rua, mas a análise do estampido é feita na nuvem. E aí, com inteligência artificial, dá para identificar até qual tipo de arma que fez o disparo, né? E aí, consequentemente, você traz a possibilidade de fazer com que a ação policial seja mais rápida e precisa. Olha, o estampido aconteceu naquela rua ali, ó. Bem, o IoT não necessariamente precisa do 5G. Existem várias tecnologias. Existe o LoRa, o Sigfox, o NB-IoT. A grande vantagem é que você pode unir a funcionalidade dessas tecnologias com a funcionalidade do 5G. Nada impede que eu tenha uma propriedade rural toda coberta com tecnologia LoRa, fazendo uso da conectividade 5G. Então, as mesclas tecnológicas que vão acontecer nos próximos anos, elas são bastante grandes, né? E aqui eu vou mostrar um pouquinho do que a gente já está fazendo no Brasil, né? Isso aqui é o 5G Long Range, é um rádio desenvolvido lá pelo Inatel. Esse rádio já gerou tecnologia, uma delas a gente transferiu para Furukawa, que tem uma fábrica lá em Santa Rita, tem uma fábrica em Curitiba, mas é uma multinacional japonesa da área de conectividade, principalmente em fibra ótica, né, mas eles estão entrando no mercado de LTE e 5G. E esse rádio permite cobrir 50 quilômetros. Aqui são alguns testes que a gente está fazendo lá nas montanhas do sul de Minas, né? Essa tecnologia ela é chamada de 5G Long Range, ela utiliza uma propriedade interessante de rádio cognitivo, mas basicamente a gente chama isso aí de TV White Space. O que é o TV White Space? Eu não sei quantos canais de televisão tem em Mococa, canais abertos, mas deve ter aí 10 canais abertos. No entanto, a gente tem disponível 40 canais de televisão para Mococa, só que são utilizados só 10 canais. E os outros 30? O que a gente faz com esses outros 30 canais? A gente não faz nada, fica canal lá sem ser utilizado, jogado fora. O que a gente pode fazer com essa tecnologia? Instalar um rádio aqui em Mococa, ele monitora quais são os canais utilizados na região e aqueles canais que não estão sendo utilizados, ele passa a transmitir dados, né, para os agricultores, né, para o pessoal da agroindústria, para o pessoal da mineração, né? E hoje a gente começou o desenvolvimento também do 6G. Nós temos um centro lá no Inatel chamado Centro de Referência em Radiocomunicações que faz desenvolvimento de 5G e 6G. E pode ser contraditório, né? Puxa, o 5G está começando a nascer, né? Por que já está falando do 6G? Por um motivo. A gente entrou na tecnologia 5G atrasado e a gente está oferecendo pouco para o mercado mundial de tecnologia. A gente conseguiu transferir uma patente para a Furukawa, ela já está atendendo o mercado brasileiro com isso, mas a gente poderia ser mais proativo. Para ser mais proativo, a gente já sabe a data de entrada do 6G no mercado. O pessoal já está estimando que 2030, 2032, o 6G já vai começar a rodar. Só que para ter coisa pronta lá em 2032, a gente já começa a ter a necessidade de estudar e a necessidade de desenvolver soluções a partir de agora. Isso não está acontecendo só aqui no Inatel. Na Europa tem um grupo chamado Grupo EXA, que faz o projeto, que faz os estudos, né, do 6G, o Japão a mesma coisa, a China a mesma coisa, os Estados Unidos a mesma coisa. O 5G, ele tem a proposta de unir os mundos de fotônica, e aí tem uma característica muito grande. O 5G é milagroso? Não, ele não consegue fazer tudo sozinho, ele precisa de uma infraestrutura de fibra ótica muito grande. Por quê? Porque cada estação radiobase do 5G precisa estar conectado ao mundo de telecomunicações através de uma fibra ótica, para dar muita velocidade. E existe um outro aspecto também, a gente consegue ter baixo atraso na rede? Consegue, mas aonde que tem que estar o meu servidor? Aonde que tem que estar o meu elemento de nuvem? Ele tem que estar bem próximo da infraestrutura de telecomunicações. Então o que a Gemelo está fazendo é extremamente importante para o futuro das redes de telecomunicações. Por quê? Porque se hoje a Flórida tem mais, né, data centers do que o Brasil inteiro, o Brasil, para ter um 5G eficiente, precisa ter data center espalhado por tudo quanto é cidade, porque os dados eles têm que estar o mais próximo possível do usuário.
E é dentro dessa linha que o 5G revoluciona a indústria de eletroeletrônica, porque vai precisar de servidores, vai precisar de fibra ótica, vai precisar de conectividade de rádio, vai precisar de estações radiobase. E o 6G, ele começa a trazer aquilo que a gente já começou a ouvir agora. Vocês já começaram a ouvir uma coisa chamada metaverso, não já? Pegar o mundo real e levar para o mundo digital. É isso que o 6G propõe. Juntar o mundo físico, digital e biológico dentro da estrutura de telecomunicações e dentro da estrutura, né, de tecnologia da informação e comunicação. Bem, nós fizemos a primeira transmissão de 5G com tecnologia nacional em 2017, ligando 2 prédios do Ministério de Ciência e Tecnologia lá em Brasília. Aqui, o nosso 5G Long Range foi premiado na Finlândia. A gente tem parceria com algumas universidades europeias que trabalham numa rede de cooperação para o desenvolvimento dessas tecnologias. Esse aqui é o rádio que nós transferimos em termos de propriedade intelectual para Furukawa, e a gente está trabalhando hoje no 5G Inabox, que é uma parceria do Inatel com a Cisco, né, que é uma empresa norte-americana, mas que trabalha no mercado de conectividade, principalmente de rede, mas que está agora também colocando seus esforços na parte de conectividade com mobilidade. Gente, muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês e eu estou à disposição para qualquer pergunta.